A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto, meu irmão, minha irmã, fica lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 12. Lá vai contar a divisão da nação de Israel em dois reinos, reino do norte e reino do sul. O que aconteceu ali no contexto do capítulo 12? Roboão, filho de Salomão, assumiu o comando da nação e o povo estava sofrendo com altos impostos. Jeroboão foi indicado pelo povo para representá-los diante de Roboão. E Jeroboão pediu para Roboão diminuir os impostos porque o povo estava sofrendo. Roboão foi pedir conselho aos mais velhos, e os mais velhos, os anciãos falaram para ele, você precisa ouvir os pedidos do povo. Porém, ele foi também pedir conselho aos mais novos, e os mais novos falaram que não, que ele poderia permanecer, com os impostos. Roboão, quando foi dar a resposta, ele falou que ainda iria aumentar ainda mais os impostos sobre o povo. Consequentemente, a nação de Israel se dividiu em dois reinos. Por que eu estou contando essa história, meu irmão, minha irmã? Porque a Bíblia diz, ensine seu filho no caminho que ele deve andar, e ele jamais se desviará dele. Nos caminhos bíblicos, nos caminhos de Deus, e ele jamais se desviará dele. A Bíblia também nos orienta, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos e devemos ouvir o conselho dos mais sábios, inclusive, Paulo vai falar sobre isso, que as mulheres mais idosas, mais experientes, devem aconselhar os mais novos. Da mesma forma, os homens. E quando nós não ouvimos, irmãos, o conselho dos mais velhos, a tendência é nós sofrermos, assim como o Roboão, e pagou um preço alto por conta disso. Agora, imagine Salomão, um homem com tanta sabedoria, não conseguiu educar o seu filho nos caminhos do Senhor. E às vezes, meu irmão, minha irmã, eu fico refletindo e pensando, como pode um homem que tinha tanta sabedoria não conseguir manter seu filho no caminho do Senhor? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã, que ele não conseguiu? Porque a Bíblia fala que nós, para ensinarmos os nossos filhos, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos viver esse evangelho. Nós precisamos ensinar o nosso filho num caminho junto. Ele precisa olhar para a nossa vida, para o nosso caminho e aprender com ele. E Salomão não fez isso. Salomão, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Salomão se envolveu com mulheres que não deveria se envolver. Salomão construiu templos para adorar outros deuses. Salomão cometeu vários erros e, consequentemente, o filho dele acabou absorvendo essas coisas ruins, a desobediência de Salomão. E a nação de Israel pagou um preço muito alto por conta disso. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia é fantástica. Nós precisamos aprender com os erros dos nossos irmãos, com os erros de Salomão, os erros de Davi, os erros de Abraão, que foram homens imperfeitos, que trouxeram bons exemplos para nós, sim, mas também péssimos exemplos dos quais nós não devemos copiar. A nossa referência, meu irmão, minha irmã, deve ser Cristo, unicamente Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, qual é o aprendizado que nós tiramos de 1 Reis, capítulo 12? Nós precisamos educar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos misericórdia, bondade, amor, compaixão, para não cometermos os mesmos erros que Salomão cometeu educando seu filho Jeroboão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê sabedoria para educarmos os nossos filhos verdadeiramente no caminho que ele deve andar. Caminho esse que é o caminho do Senhor, é o caminho que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fique na paz e que Deus nos abençoe
em nome de Jesus.